Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 9. A minha versão é King James. Versículo 24 ao 27. Apenas 4 versículos. Caneca bonita, hein? Meu Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 9, verso 24 ao 27. A igreja achou? Diga amém. A palavra do Senhor afirma o seguinte: não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade somente um recebe o grande prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. E isso para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Você pode glorificar o Senhor? Portanto, eu não corro como quem corre sem alvo. Eu não luto como quem apenas soca o ar. Eu esmurro o meu próprio corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Até aí. Quem está escrevendo isso é o apóstolo Paulo. E o apóstolo é cidadão judeu, cidadão romano. E na época em que ele vivia, então ele é conterrâneo da mesma terra e contemporâneo do mesmo tempo. É o período da história em que o homem começa a praticar esportes. Paulo é do mesmo tempo e da mesma época dos gregos, inventores das Olimpíadas. Lá em Olimpo, eles competiam, não como nas Olimpíadas modernas. Alguns esportes se mantêm: maratona, arremesso de disco, arremesso de dardo, luta greco-romana. Em Roma, a luta ou os esportes eram muito mais do que meras competições. Eles simbolizavam diversão para o povo. Existia uma política em Roma, e que se perpetua até os dias atuais, chamada de política do pão e circo. Lá na 8ª série, quem é mais velho estudou isso. Hoje quem é 9º ano, porque já mudou até a nomenclatura. Ou seja, a gente está ficando velhinho. A gente aprende na aula de história sobre a política do pão e circo, que nada mais era do que os imperadores, diante de um cenário de caos em Roma, distribuíam alimento, pão, especialmente a base principal da alimentação, e promoviam espetáculos em várias arenas. A mais conhecida delas, o Coliseu de Roma, mas existiam outras, Círculo Máximo Romano, e eles praticavam esses esportes lá. Corrida de biga, era como se fosse uma corrida de carroça. E algumas coisas não eram esportes que faziam eles se divertir. Por vezes eles colocavam cristãos dentro da arena para serem devorados pelas feras, pelas bestas daquela época, leões, tigres. E por vezes era proposto àqueles cristãos: olha, se você negar Jesus, você está livre dessa diversão romana. E muitos cristãos continuaram acreditando em Jesus, porque mais valia seguir o Senhor Jesus do que negá-lo e ser negado na hora em que formos chamados por Ele. A diversão de alguns era o martírio de outros. Paulo é desse tempo. E por ser desse tempo, na carta aos Coríntios, ele está falando sobre a vida do cristão. E comparando a vida do cristão com a vida
de dois tipos de esportistas. Aqui a gente tem um rapaz, simbolizando um atleta, chegando no seu objetivo final, a linha de chegada. E Paulo também vai comparar a vida do cristão com a vida de um lutador, dizendo que ele esmurrava o próprio corpo. E é bem interessante o que Paulo fala no versículo 24. Olha, não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o grande prêmio? No estádio, na corrida humana, só um leva o prêmio. Na corrida espiritual, basta correr e não parar, para que todos nós alcancemos o prêmio. Quantos aqui estão correndo? Eu declaro sobre a sua vida que você não vai parar. Você vai continuar correndo. Esse prêmio é seu, mas ele não é só seu. É da tua família, é dos teus amigos, é dos teus irmãos, é dessa igreja, é das demais igrejas. O prêmio é para todos aqueles que propuserem continuar correndo a corrida do cristão. Correi de tal maneira que o alcanceis. Paulo está falando, olha, a nossa vida é como a de um corredor. Não podemos parar. Precisamos correr sem parar até alcançar a linha de chegada. E diferentemente dessa fita que está exposta nesse slide, a linha de chegada de um cristão são os portões da Nova Jerusalém. Você pode glorificar mais ainda, meu irmão. São os portões de Sião se abrindo e a voz de Jesus dizendo assim: vinde benditos de meu Pai, para a casa que eu vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Que coisa gloriosa. Que corrida maravilhosa. A salvação ela está disponível e agora é hora de correr rumo à linha de chegada. Alguns correm, outros ainda não estão correndo, mas é tempo de começar a correr. No versículo 25, Paulo diz assim: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Porque quem vai correr profissionalmente, quem vai lutar profissionalmente, ele não chega num ringue ou não chega numa ação silvestre da noite para o dia. Ele se prepara, ele treina. O treinamento, conforme o apóstolo Paulo está falando, diz, é rigoroso, é extremo. Às vezes, para correr 12 quilômetros, ele treina 15, 20, para que quando chegue a hora do vamos ver, ele esteja plenamente preparado para vencer aquela batalha. E o apóstolo continua dizendo: e isso tudo é para obter uma coroa que logo se desvanece. O que é isso? Uma coroa que desaparece. Os campeões naquelas lutas, naquelas corridas, recebiam uma coroa de louros, que era posta sobre suas cabeças. É difícil, até mesmo nos museus romanos, encontrar uma coroa de louro daquela época ainda existente. Louro é um material orgânico. Não deu tempo de ser fossilizado, pouquíssimo tempo. Eles desapareceram. Mas Paulo está dizendo assim, olha, a corrida deles é por uma questão física, material. Logo, o troféu deles também é físico, material. Já a corrida do cristão é uma corrida espiritual. E Paulo diz: nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Na corrida que a gente propõe a fazer em nossas vidas, receberemos uma coroa, diga glória a Deus. E sabe por que ela dura eternamente? Porque para onde a gente vai não tem tempo, é eterno. Porque para onde a gente vai não entra traça, ela não corrói. Para onde a gente vai não entra ladrão, entra ex-ladrão. Ladrão não entra. Logo ela não pode ser roubada.
Em 1970, o Brasil ganhou a Copa do Mundo. E antes do troféu ser aquele conhecido, atual da Copa do Mundo, aquele que tem um globo na ponta, a taça se chamava Taça Jules Rimet. O Carlos Alberto Torres levantou aquela taça, trouxe para o Brasil, e meses depois aquela taça foi roubada, derretida, nunca mais foi encontrada. A FIFA teve que fazer uma réplica daquela, mas não era a mesma taça, não era a mesma que foi levantada lá no México. Sobre nossas vidas, a coroa que será colocada na nossa cabeça, não existe ladrão certo que possa tomar. Ninguém pode chegar e dizer assim, é meu. Não, o que é seu, está guardado, está reservado. Você receberá, tomará posse, e a partir daí, ninguém poderá levar. O apóstolo Paulo continua dizendo, portanto, eu não corro como quem corre sem alvo. A gente tem um objetivo, a gente tem uma linha de chegada, a gente não corre na doida, como dizem por aí, a gente não pega atalho. A vida do cristão é uma vida sem atalhos. Atalhos só nos levam ao abismo. Parece caminhos mais curtos, mais rápidos. Parece caminhos mais fáceis. Mas muitas vezes levam à perdição. O caminho é duro. A estrada é estreita. O portão ainda mais estreito. Mas nós permaneceremos nele e passaremos por ele. Porque o caminho é o próprio Jesus. E ele diz, e eu não luto como quem apenas soca o ar. Eu não luto contra inimigos invisíveis. Eu não fantasio da minha cabeça inimigos que não são reais. Ah, eu acho que fulano não está gostando de mim, vou lutar contra ele. É um inimigo que não existe e que você está alimentando sem necessidade. Paulo diz assim, olha, eu não esmurro o ar, eu esmurro um inimigo que é real, o meu próprio corpo. Existe na vida do cristão um inimigo mais poderoso do que nós mesmos? Não existe. Nem mesmo o diabo. O diabo ele tem algum poder. Jesus tem todo o poder. A gente está do lado de Jesus. Ele é todo poderoso. Mas o maior inimigo de nós mesmos somos nós mesmos. Aí Paulo está dizendo, eu esmurro o meu próprio corpo e faço dele escravo. Para que depois que eu venha a ver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo está dizendo, não adianta nada estar dando pancada no irmão, se eu não me esmurro a mim mesmo. Ele está dizendo, não adianta nada pregar aos outros e não viver. Porque senão eu vou ser reprovado. A analogia agora parece com uma escola. E por que eu estou falando tudo isso? Um cristão, ele precisa viver intensamente como um corredor espiritual. Ele precisa viver intensamente como um boxeador espiritual. E só é possível vencer cada uma das batalhas que se apresentam no dia a dia do cristão, se ele praticar as disciplinas espirituais. Disciplinas espirituais também podem ser chamadas como meios da graça. São práticas que o cristão deve ter. Não é que ele pode ter, ele deve ter, para se preparar intensamente, para quando a corrida se apresentar, ou quando a luta se apresentar, ele possa estar devidamente preparado para enfrentar a luta ao lado de Jesus
e enfim possa vencer. A pregação de hoje é sobre disciplinas espirituais. A primeira grande disciplina espiritual que um cristão deve praticar na corrida espiritual e na luta espiritual que ele enfrenta é a leitura da palavra de Deus. Fala para quem está do seu lado assim: você quer vencer essa corrida? Você quer lutar essa luta e vencer? Quantos querem aqui? Digam amém. Agora responda assim para ele: leia mais a palavra de Deus. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo, não foi pelo diabo, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites Jesus orou, jejuou. E quando o diabo se apresentou, Jesus venceu o diabo na palavra. Está com fome, Jesus? Ordena que essas pedras se transformem em pão. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Só que o diabo também conhece a palavra. Jesus, vou te colocar aqui, no alto do pináculo do templo. E está escrito, viu, Jesus, assim como você disse: lança-te, porque aos seus anjos vos dará ordem, para que não tropeces em pedra alguma. E Jesus, na palavra, rebate o diabo dizendo: ei, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo, não conformado, apresenta todos os reinos do mundo: se você prostrado me adorar, todo esse reino será seu. Jesus, nos ensinando a vencer, repreende o inimigo e diz: somente ao Senhor prestarás culto. Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Que disciplina maravilhosa! A gente está no meio das trevas, lê a palavra, e a palavra vai iluminando o nosso caminho, a nossa jornada, a nossa trajetória, até chegar a Jesus. João 15, 3: vós já estáis limpos pela minha palavra. Pergunta para quem está do seu lado: você quer ser limpo? Pergunta mais forte aí para ele, irmão: você quer ser limpo? Diga para ele: leia mais a palavra de Deus. Quantos aqui querem ser limpos? Então a gente vai praticar a disciplina da palavra, da leitura da palavra. A palavra de Deus garante em Oséias que a única coisa que pode destruir o povo de Deus é a falta de conhecimento. Meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E a partir do momento em que a gente pratica a disciplina espiritual da palavra, a sentença que era de destruição passa a ser uma sentença de vida e vida eterna. Sabe por quê? Jesus é a palavra, o Verbo se fez carne. Ainda no Salmo 119, versículo 111: tuas prescrições serão sempre a minha herança. O salmista está comparando a palavra de Jesus com uma prescrição. O que é uma prescrição? É o que um médico faz, ou alguém da área da saúde habilitado faz, prescrevendo algum medicamento para que a gente possa ficar melhor, ou alguma atitude que a gente tem que fazer, se hidratar, descansar, para que a gente fique melhor. Tua palavra é como uma
prescrição e ela é minha herança. Elas são a grande alegria do meu ser. A alegria do nosso ser é poder ler a palavra de Deus, porque ao ler a Sagrada Escritura, a gente encontra o próprio Jesus. Primeira disciplina, leitura da palavra. Segunda disciplina, para a gente vencer na corrida e na luta espiritual, oração. São coisas básicas, todo cristão tem que fazer. A palavra de Deus diz, através do irmão de Jesus, Tiago, capítulo 5, verso 16, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Deixa eu traduzir para você. A oração do justo é poderosa e eficaz. E por que a gente ora tão pouco? Se é tão poderoso e tão eficaz, se ela pode muito em seus efeitos, eu estou falando de mim, viu, irmão? Por que a gente ora tão pouco? Por que a gente só ora quando vai dormir? E olhe lá. Ela é tão poderosa e eficaz. Ela pode tanto em seus efeitos. A gente precisa praticar mais isso. Falar com Deus. Falar com Deus é ter intimidade com Ele. Ah, mas Ele já sabe o que eu vou falar. Não importa, Ele quer ouvir. Se com o coração creres e com a boca confessares. Falar, proferir. O próprio Jesus orou. Você já pensou isso? Deus orando. No capítulo 17 de João, e eu desafio você a fazer isso hoje. Jesus orou por nós. Quando eu digo nós aqui agora, em Paulista hoje, 15 de fevereiro de 2024. Senhor, eu oro por esses que creem em mim e que andam comigo. Mas não oro só por eles. Eu oro por aqueles que ainda vão crer por intermédio deles. Nós. Você já parou para pensar que Jesus orou? Ora, se a nossa maior referência de fé, se a nossa maior referência de atitude é Jesus, e Ele orou, mesmo sendo Deus, a gente deve orar também. E essa oração, ela precisa ser bem direcionada. O próprio Tiago, no capítulo 4, versículo 3, diz que a gente ora pedindo e não recebe, por quê? Porque pedimos mal. Ou seja, existem orações que são bobas, no sentido de não saber pedir. É preciso saber orar. Os discípulos, diante de Jesus, mestre, nos ensina a orar. Aí ele começa, Pai nosso que estás nos céus, santo é teu nome. Sabe o que Jesus está dizendo? Sempre que vocês orarem, exaltem o nome do Senhor. Venha o teu reino, desejem esse Jesus, esse Deus dentro do coração de vocês. Seja feita a tua vontade. A gente não precisa repetir. Não precisa ficar repetindo. Jesus está dando um modelo de oração. Exalte, chame, proclame, peça, glorifique, fale, e ainda que as palavras faltem, Deus é especialista em traduzir as batidas do nosso coração. Deus é especialista em traduzir, sabe? O cego lê em braille, por alto relevo.
Jesus lê as lágrimas que escorrem no rosto. Eu não sei nem que nome dá isso. A palavra falta, pastor Cássio, quantas vezes? A palavra falta, mas Jesus conhece, de repente, como Ana, a gente começa a balbuciar algumas palavras, daqui a pouco a gente está se derramando na presença de Deus, e a intensidade daquele relacionamento é tão grande, que o profeta acha que a gente está embriagado, mas na realidade a gente está cheio do Espírito Santo de Deus. Diga para quem está do seu lado, vamos orar mais? Vê só, irmão, você fez um convite aí. Responde o convite para ele, vai. Vamos orar mais? Quem se compromete em orar mais aqui? Outra disciplina, meditação. A corrida espiritual se apresentou. A luta espiritual se apresentou. A gente leu a palavra, a gente orou, e agora a gente vai meditar. Meditar não é fazer como em algumas religiões. Cruzar as pernas. Eu sei que tem alguém pensando que eu sou o Buda. Não façam esse meme, viu, irmão? Esses dias tinha uma menina que eu vi nas redes sociais com um tambor e uma colher de pau girando assim, ó. Meu Deus, meditando. E dizem que depois que ela girou aquilo, o negócio virou um inferno. Meditar não é isso. Meditar é contemplar a grandiosidade da palavra de Deus e do próprio Deus. Josué 1:8, que o livro dessa lei esteja sempre em teus lábios. Medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Alguém aqui anda com a palavra de Deus 24 horas por dia? Eu não ando, a não ser no celular. Então a gente não consegue ler isso aqui 24 horas por dia. Mas a gente consegue meditar nisso daqui. De dia e de noite. A luta no trabalho se apresenta. Medita na minha palavra, varão, de dia e de noite. Salmo 1, versos 1 e 2. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, tampouco se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na palavra de Deus, e nela ele medita, de dia e de noite. Não tem a um certo, meu irmão. Meditar na palavra de Deus. Eu acho que a gente só não consegue fazer quando a gente está dormindo, porque a gente está inconsciente. Mas quando chegar nos céus de glória, não vai ter sono. E a gente vai poder glorificar esse Deus, olhá-lo face a face, e dizer: Jesus, que bom que o sono passou. Agora eu te contemplo face a face, porque um dia eu meditei na tua palavra de dia e de noite. Leitura da palavra, oração, meditação, jejum. Eita, jejum. Pense na disciplina espiritual que está caindo em desuso no meio cristão. Alguns dizem que o jejum não serve mais para nada. Em certo momento, um jovem estava endemoniado. Os discípulos começaram a orar. Jesus chega e é questionado: mas Jesus, esse camarada não quer sair do couro desse homem não. Aí Jesus olha para os discípulos e diz assim: vocês não sabem
que existem castas, ou seja, era mais de um demônio, que só sai com jejum e oração. Como é que o jejum não é útil? É útil demais. Biblicamente falando, existem 3 jejuns: água, comida e sexo. Isso na Bíblia. Mas jejum nada mais é do que abrir mão daquilo que nos é caro. A melhor descrição que eu acho de jejum foi definida pelo profeta Isaías, no capítulo 58. E ele diz assim: o verdadeiro jejum é soltar as ligaduras da impiedade, abrir mão da impiedade, que desfaçam as ataduras do jugo, abrir mão do jugo, que deixem livres os oprimidos. A pessoa está oprimida e você vai lá e liberta ela. Você abre mão do que ela está vivendo de opressão. Vê que jejum espetacular. Repartas o pão com teu irmão. Quando eu estou repartindo o pão, eu estou dizendo assim: eu estou abrindo mão da minha porção para que o outro possa se alimentar. Que jejum. Toda vez que você doa nos 5 pães e 2 peixinhos, você está jejuando, repartindo o seu pão, deixando de comer. Claro que você não reparte tudo, porque você precisa comer, para que outro possa ter. Isaías ainda diz assim, olha: quando você vê o nu, cubra ele. Ele está dizendo: jejue a tua roupa. Está com um bocado de coisa no armário que não serve mais, que está em bom estado. Você pode abrir mão disso e agradar o Senhor. Agora não façam como os fariseus. Aí já é Jesus. Com Jesus é pancada. Eles abatem o rosto deles, vão para o meio da praça e todo mundo começa a dizer: olha, ele está de jejum, ó. Quem está de jejum não precisa anunciar não, meu irmão. Essa é uma disciplina feita em secreto. Ela é muito parecida com a disciplina da caridade, também conhecida como a disciplina da esmola. Eu não gosto nem desse nome, esmola. Caridade, que é a disciplina da partilha. E Jesus vai ensinar sobre essa disciplina, para que a gente possa vencer a nossa luta espiritual e nossa corrida espiritual. Mateus 6, 24. Quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas. Olha o que os fariseus faziam. Vai na minha frente aí, toca uma trombeta, porque eu vou para o meio da praça anunciar que eu vou dar esmola. Essa disciplina não vale de absolutamente nada. Jesus diz assim, ó: eu lhes garanto que se eles fazem isso, já receberam a sua recompensa. Qual é a recompensa? Ter sido contemplado pelas pessoas ao seu redor. Aí ele completa dizendo: quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo. De forma que se você preste uma ajuda em secreto, o seu pai que está em secreto te recompensará. É pecado a gente, quando sai na rua com 5 pães e 2 peixinhos, registrar? Não. Quando a gente registra é para incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo e para prestar conta do que está sendo feito com os recursos. Pecado é se eu sair na rua, tá um menino aqui no sinal: olha pessoal, estou dando aqui, viu, 50 centavos. Você não passa de um fariseu. Quando você faz para você aparecer, você já recebeu o galardão.
O galardão atual é a curtida no Instagram. Diga assim comigo, misericórdia. Mas o galardão daqueles que entregam o jejum e a caridade da forma correta, que praticam essa disciplina espiritual de maneira correta, esse é o galardão da coroa da vida que será derramada sobre nós. Outra disciplina, confissão. Confessar é reconhecer os seus pecados diante de Deus e diante do irmão. Você não precisa ir para um confessionário e alguém dizer assim para você: olha, agora você vai ter que fazer 10 Pai Nossos, tantos credos, tanto disso. Não. Não é isso. É você reconhecer diante de Deus e daquela pessoa com quem você tem intimidade os seus erros, os seus defeitos. Certa feita um amigo meu chegou em mim: Bruno, eu preciso que você ore junto comigo, eu estou pecando nisso. Ele tinha liberdade para falar. Eu jamais vou dizer quem é e que tipo de pecado era. Meu papel é interceder e o dele é confessar. Olha o que a palavra do Senhor avisa sobre confessar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Quer ser salvo? Quer vencer na corrida espiritual? Na luta espiritual? Confesse seus pecados diante de Deus. Hoje é noite de confissão de pecados. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros. Tiago fala. E orais uns pelos outros. E quando a gente confessa, sabe o que acontece? Para serdes curados. Provérbios 28:13. Quem camufla as suas faltas jamais alcançará sucesso. Mas quem reconhece, olhe passo a passo, reconhece, confessa e abandona, recebe a compaixão de Deus. Quantos aqui reconhecem que são pecadores? Quantos aqui já confessaram diante dos homens que são pecadores? Quantos aqui já abandonaram algum pecado? Sabe o que isso significa? Você vai alcançar compaixão de Deus. Eu vou acelerar. Adoração é outra disciplina fundamental na vida do cristão. A mulher samaritana questiona Jesus: mestre, o nosso povo diz que o local da adoração é no Monte Gerizim. Já o seu povo diz que é em Jerusalém. Quem está certo? Aí Jesus olha para aquela mulher e, falando sobre essa disciplina espiritual, diz assim: chegará o tempo, e eis que o tempo é chegado, que o Pai buscará os adoradores que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Cadê os adoradores que adoram em espírito e em verdade? Você pode glorificar o Senhor? Você entendeu? O Pai buscará os adoradores que adoram em espírito e em verdade. Comunhão. Veja, leitura da palavra, oração, meditação, jejum, esmola, confissão, adoração, comunhão. O Salmo 133 diz assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união.
porque é como óleo precioso que desce sobre a cabeça e a barba de Arão. O salmista era repentista, pastor Cássio. Ele fez um negócio rimado aí, ele era rapper. Rapper de Jesus. Ele está dizendo, olha, só há adoração quando há comunhão. Só há consagração quando há comunhão. O apóstolo João, recebendo a revelação do próprio Jesus, escreve assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei, terei comunhão com ele e ele comigo. Quantos já abriram as portas do coração aqui? Sabe o que isso significa? O Senhor já se assentou à sua mesa. Agora é hora de você abrir a sua porta para que outros irmãos possam assentar nessa mesa e ter comunhão com você e com o próprio Deus. Culto público. Você sabia que a maior igreja brasileira hoje é a igreja dos desigrejados? Calcula-se que até 2030 o protestantismo será maior do que o catolicismo. E da porção protestante, mais da metade não vai mais para a igreja. Diga assim comigo, misericórdia. Sim, nós acreditamos que em cada lar há um altar. Mas a recomendação do apóstolo é clara: não deixem de congregar como é o costume de alguns. Somente nesse lugar a gente pode se reunir enquanto igreja santa e imaculada, para juntos em uma só voz dizer: o Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Em casa eu consigo fazer isso, sim. No PG eu consigo fazer isso, sim, também. Mas é na igreja de Jesus onde a gente sente o calor, literalmente, porque está muito quente e vai passar. Mas sente o calor humano. Eu cheguei hoje aqui, pastor Leandro, eu fui ministrado pela vida de uma criança de uns 2 anos. 2 anos, é isso? Isaac, está ali. Nunca tinha visto essa criança na minha vida. Conhece? Tem uns 2 anos? 2, 3 anos. Olhou assim para mim, eu cheguei na igreja e ele fez assim, ó: Pai do Senhor, como é seu nome? Disse: meu nome é Bruno. E o seu? Isaac. Mostrou o violão, veio até aqui na frente, tocou o violão, ministro de adoração, e ministrou meu coração. Olha, uma criança está ensinando a gente a ter comunhão, a cultuar em união. E por que é que a gente chega na igreja, sai e não fala com ninguém? Esse é o lugar de intimidade, comunhão, união, relacionamento, serviço. E só é possível servir a Deus servindo as pessoas. Quem é o nosso maior referencial de serviço? Jesus. Guarde isso no seu coração. O evangelho é uma bacia d'água e uma toalha. Filipenses 2. O apóstolo Paulo diz assim, e eu estou terminando porque a voz já foi embora: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, Ele assumiu a forma de servo. Meu irmão, isso é muito forte. Ele é Deus,
assumiu a forma de servo. E na forma de servo, viveu até a cruz. E viveu uma morte de cruz. O apóstolo está dizendo, o sentimento que a gente deve ter é o mesmo de Cristo Jesus. Serviço. O evangelho é um balde, uma bacia e uma toalha. Vamos relembrar? Leitura da palavra. Digam comigo. Leitura da palavra. Oração. Meditação. Jejum. Caridade. Digam assim comigo. Confissão. Adoração. Comunhão. Culto público. Serviço. Existem outros? Sim. Existem outras formas de correr e chegar até a linha de chegada espiritual? Sim. Ofertar. Evangelizar. Deixa eu falar uma coisa para você. Pastor, uma igreja que não evangeliza é uma igreja que morre. E essa igreja nesses últimos dias se posicionou para evangelizar. Isso quer dizer que essa igreja não vai morrer. Eu vou morrer, não é agora não, viu, irmão? Pastor Cássio, pastor Gabriel, pastor Lamartine, todos nós. Mas a igreja de Jesus permanecerá. Os pastores que eu não citei, não quer dizer que vão viver eternamente não, viu? Vai tudo virar presunto também. Mas no dia do enterro da gente, pastor Leandro, pode ter uma pessoa só. Aí vai olhar se tem pastor que é pastor defunto, viu? Olha assim, ó. Foi para o céu. Foi para o céu e deixou um legado. E as ovelhas continuam tocando esse legado. Existem outras? Sim. Ações de graça. Agradecer. Perdão. E não adianta falar de perdão se você não viver perdão. Quando a gente não perdoa, é como se a gente estivesse tomando um veneno, pensando que o outro vai morrer. Na realidade, quem está morrendo é a gente. E quando a gente não fala perdão para o irmão, a gente está morrendo amargurado. Isso é uma disciplina fundamental. Jesus, quando foi questionado, Jesus, olha, tem uma pessoa com oferta ali para entregar um ministério, mas ela está brigada com outra pessoa. Vá se reconciliar primeiro, depois você entrega. E nessa noite, diante de tantas falhas minhas, seja na prática dessas disciplinas, leitura, oração, jejum, na ausência delas, eu não permitirei que uma dessas falte hoje. Há 1 ano e meio atrás, por questões bobas, torpes, irrelevantes, eu deixei com que a raiva, o ódio não, porque é uma palavra muito forte, mas raiva sim, a tristeza, a solidão, a depressão, tomassem conta da minha vida, por palavras que eu proferi, e algumas poucas que eu escutei. Mas se eu quero viver um verdadeiro evangelho, pastor Cássio,
se eu quero ganhar essa corrida espiritual, se eu quero esmurrar o meu próprio corpo, eu não posso pecar publicamente e pedir perdão isoladamente. Não existe pedido de perdão para um pecado que foi público, um pedido ser privado. E eu pensei em fazer isso na primeira vez que eu fui pregar aqui na minha volta, pastor. Mas Jesus não me direcionou para isso. Mas hoje eu peço perdão à igreja, Cristo é o tema. Hoje eu peço perdão ao pastor Leandro. Hoje eu peço perdão à pastora Cléo que está em casa. A gente já conversou sobre isso, mas é preciso publicamente praticar essa disciplina espiritual. Eu peço perdão à minha esposa por negligenciar a nossa casa. Peço perdão ao pastor Cássio, pastora Jeane, todos os pastores, porque eu sei o porquê Jesus me chamou, meu irmão. E eu sei o quanto eu senti falta de cada abraço aqui nesse lugar. De ter comunhão, de ler a palavra com vocês, de orar com vocês, de adorar com vocês, de louvar, de sair pelas ruas, anunciar o evangelho, ou então para cuidar de pessoas. Mas essa noite, depois de tanto falatório aqui, e eu sei que você está cansado, se essa minha atitude gerar no teu coração uma atitude de reconhecer publicamente que Jesus é Deus, saiba que isso é verdade. Meus pecados, eu creio que Jesus jogou no mar do esquecimento. E os seus pecados, os seus erros, diante de Jesus hoje, também podem ser perdoados. E o que é que vai vir a reboque? Mais leitura da palavra, mais oração, mais jejum, mais meditação, esmurrar o próprio corpo. Não é fácil. Peço perdão aos irmãos que eu não conhecia quando em setembro eu me ausentei da igreja. Peço perdão especialmente aos irmãos que eu conhecia. Vou citar porque é muita gente. E há outra multidão para chegar. Mas só Deus sabe o quanto os dias foram difíceis. Talvez só minha esposa possa falar de cada momento difícil que a gente enfrentou. E não estávamos na prática deliberada no pecado, não é essa a questão. Mas eu precisava desse momento com a igreja. Eu precisava não apenas viver um evangelho de teoria. O evangelho é uma bacia e é uma toalha. O evangelho é prática. Que Deus abençoe vocês.